Você sabia que dia 15 de janeiro é o Dia Mundial do Compositor? Essa data é uma verdadeira celebração. Nesse dia, homenageamos todos os compositores do mundo, reconhecendo seu talento incrível e a dedicação que colocam em cada composição. Esses artistas usam sua habilidade técnica para criar melodias que tocam nossos corações e nos fazem sentir. Mas não é só técnica. Compositores também colocam sua criatividade e sensibilidade em cada canção que escrevem. Imagina o que seria da música sem esses talentos que criam trilhas sonoras para nossos momentos de alegria e tristeza? As canções têm o poder de unir multidões, e tudo isso começa com um compositor inspirador. Eles têm a capacidade de transformar emoções em notas, fazendo com que um simples acorde nos transporte para outra dimensão. Cada compasso, cada letra, faz parte de um esforço coletivo que merece ser celebrado e reconhecido. Por isso, neste Dia Mundial do Compositor, vamos agradecer a esses artistas por suas contribuições inestimáveis à música. Há limites no trabalho? Vamos ver isso nas perguntas 682 a 685A do Livro dos Espíritos. O que falaram a respeito os espíritos de luz a Allan Kardec? Assunto muito interessante, Angel. Começaremos pela pergunta 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. É também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência que deve elevar-se acima da matéria. 683. Qual é o limite do trabalho? O limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Pergunta 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Ver item 273. 185. O homem tem direito ao repouso na sua velhice? Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. E por fim a pergunta 685A. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, na falta da família, a sociedade deve ampará-lo, é a lei da caridade. Comentário de Kardec: não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar, é necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação, e isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências, e durante essas fases, o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não se ponderou bastante, e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não há educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo, e para os seus, de respeito pelo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Nota: a concepção espírita do trabalho como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza, que está fora dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Vemos, no item 676, que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que,
Para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual, para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista, de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Ó lei divina, que o labor ordenas, e ao cansaço do corpo o repouso dás. Tu que nos braços das humanas penas a luz da alma serena levantarás. Do sol ao pôr a terra se recolhe, e o mar, após a fúria, calma a foz. Assim o homem que a fadiga acolhe, no doce repouso encontra a luz e a voz. Mas qual o limite ao duro exercício? A força humana, frágil, tem seu fim. Quem oprimido está por um suplício, transgride a lei de Deus, comete um crime enfim. Ó tu que tens poder sobre outrem, o alerta. Do fraco és guardião, não carrasco vil, pois a justiça em sua luz completa te cobrará o excesso do teu ato hostil. E quando a idade chega lenta e fria, e as forças fogem como o vento ao mar, o velho tem direito à paz noite e dia, ao descanso que o céu lhe quis doar. Mas se a sorte cruel o nega e oprime, e o trabalho persegue sem clemência, a mão do forte em caridade exprime o amor que a lei de Deus nos dá na consciência. Ó homens, vede a lei que nos governa, no trabalho a virtude, no repouso a luz. E na fraqueza do irmão a mão fraterna será o elo que a Deus nos conduz. Assim na terra como no céu, seja cumprido a lei do amor que a todos nos irmana. Pois só no dar e no cuidar há de ser conduzido às portas da eterna divina nirvana. Jairo Lima.